Saudações nerds! Aqui é o Mustafaga e bem-vindos a mais um Cetra Comics. Dessa vez eu decidi falar sobre... Eu decidi começar, na verdade, a introduzir vocês dentro do mundo dos quadrinhos, assim, de uma forma que vocês possam acompanhar todos os episódios já sabendo alguma coisa. Eu queria dar uma base, sabe, pra vocês. Por isso que hoje eu vou falar de Vingadores. Os Vingadores, os heróis mais poderosos do universo. Então pegue seu cafezinho, sente na poltrona, abra tua pipoca, abra seu gibi e vamos falar de Vingadores. Não. A primeira vez que Vingadores apareceu foi em 1963. Foi até a época onde foi criado os X-Men. E ele surgiu de duas lendas vivas, né? Jack Kirby, Stan Lee e Dick Ayers. Mas foi mais Jack Kirby e Stan Lee. E cara, os Vingadores, eles meio que entraram, eles foram criados como uma resposta pra DC Comics sobre a Liga da Justiça, deles também terem um esquadrão que eram os heróis mais fortes do universo, combatendo inimigos que só eles poderiam combater. Na verdade, o Quarteto Fantástico foi a primeira resposta da Marvel pra DC. Mas a que ficou mais conhecida como o grupo dos super-heróis que iriam combater os maus do universo como os melhores e os únicos capazes para isso, foi os Vingadores. A proposta inicial era que os Vingadores fossem um grupo onde qualquer problema mundial que nenhum super-herói conseguisse resolver sozinho ou nenhum grupo tão especializado pudesse entrar nessa batalha, os Vingadores estariam ali para isso. E eles foram considerados por muito tempo como os super-heróis como o grupo mais importante da Terra. Só ali na década de... quase ali chegando na década de 70, ainda em 60, né? Ali perto do final de 60, que teve uma mudança da formação original dos Vingadores para uma mudança um pouco mais fraca, digamos assim, que era comandada pelo Capitão América e tinha heróis renegados, né? Heróis renegados, que são aqueles heróis que eles eram vilões e aí que queriam se redimir pelos teus erros e aí viraram super-heróis. Que era o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, que eram dois irmãos, né? Aqui no Brasil, ele demorou um pouco para ser reconhecido, para ser falado sobre Vingadores, porque as publicadoras simplesmente não publicaram, né? Mas ficou mesmo conhecido ali na década de 80, quando a Editora Abril publicou Histórias da TV, que era uma série onde apareciam os Vingadores, né? E daí que o Brasil começou a conhecer, começou a receber essas novas histórias. Os Vingadores, eles sempre tiveram, sempre as histórias dos Vingadores esteve nas mãos dos melhores escritores, dos melhores roteiristas, dos melhores ilustradores. Assim, sempre a Marvel sempre teve um cuidado muito grande com os Vingadores. Bom, e a história dos Vingadores é a seguinte: ela surgiu em 63, né, 1963, na revista Avengers número 1, onde apresentava os super-heróis, contava a história dos super-heróis Thor, Hulk, Homem-Formiga, Vespa e Homem de Ferro. Essa é a formação original, a primeira formação dos Vingadores. E a história é mais ou menos assim. O Loki, o irmão do Thor, o irmão bastardo do Thor, né, o meio-irmão do Thor, ele tá exilado na Ilha do Silêncio, acho que é isso. E pelo Thor, tava exilado pelo Thor porque ele era o deus da trapaça, tinha feito muita merda, sabe? Chutou cachorro, deu tapa na mãe, coisa feia, fez muita coisa feia. E ele tava exilado na Ilha do Silêncio, e aí ele descobre que na Terra tem um ser aonde, na verdade, ele vai pra Terra tentar procurar um ser aonde ele possa dominar e assim derrotar, ter a sua vingança contra seu irmão Thor. E aí ele vai pra Terra e descobre um verdão ele descobre o Hulk. Ele vê todo o potencial de poder do Hulk. Ele vê que ele é uma fera indomável, né? Que ele é um ser acima da capacidade humana. E ele falou: esse cara pode derrotar meu irmão. Então ele controla o Hulk e faz o Hulk fazer coisas catastróficas na Terra. Ele entorta uma linha de trem,
impede que o trem passe, blá blá blá. E aí o amigo do Hulk, que era o único que sabia que o Dr. Bruce Banner era o Hulk, o Rick Jones, manda sinais pra todo mundo, falando que o monstro verde está incontrolável, tudo. E isso acaba chegando no Thor. Acaba chegando assim, todo mundo dá... O Thor já fala, isso é coisa do meu irmão, tô ligado. Vai pra Terra. Só que esse sinal de ajuda chegou pro Homem de Ferro também, pro Homem-Formiga e... só. Tá? Então todos ali se encontram nesse momento, rola muita discussão, rola muita briga, muita porrada, e no final das contas eles ganham a luta, enfia a porrada no Thor, ou no Thor não, no Loki, e com um certo medo colocam o Hulk na equipe também. Porque eles olharam aquela situação toda e falaram, porra, a gente acabou de lutar com um deus nórdico, sabe? A gente precisa... Cara, porque o mundo precisa da gente, sacou? E aí veio a ideia do Homem-Formiga de juntar a equipe. Falou, galera, vamos se reunir, vamos fazer um grupo aqui onde as piores ameaças pro mundo vão ser resolvidas por nós. E aí a Vespa sugeriu o nome Os Vingadores, e aí surgiu Os Vingadores. Essa é a primeira história que foi escrita por Jack Kirby e... na verdade, escrita por Stan Lee e ilustrada por Jack Kirby. Essa é a primeira aparição dos Vingadores. A partir daí, que depois surge a segunda, que vem a segunda formação, no caso, que aí entra o Capitão América, né, que já começa a ficar uma parada muito mais famosa. Os Vingadores já estavam começando a ficar muito famoso. E essa do Capitão América é muito legal, uma história onde eles vão trocar uma porrada com o Namor, né, o Príncipe dos Mares. E o Namor, ele tá querendo provar pros Vingadores que o Hulk é um ser incontrolável, que o Hulk é perigoso. E ele prova. E ele pega um bloco de gelo, cara, e pensa num bloco gigante de gelo, um iceberg, e joga nos Vingadores. Esse iceberg continha nada mais, nada menos que o Capitão América congelado, ali da Segunda Guerra, onde ele impediu lá os planos do Caveira Vermelha de fazer os seus planos, que sejam. E aí ele foi congelado, ficou esse tempo todo congelado, e eles descobriram ali o Capitão América e falaram... E pelo escudo dele, que todo mundo já sabia a história, porque o Capitão América já tinha histórias com outros personagens, como o Wolverine, como o pai do Tony Stark, o Homem de Ferro. E aí a galera olhou pro escudo e falou, meu Deus, é o soldado, é o Capitão América. E aí eles reanimaram o Capitão América e surgiu as novas histórias com o Capitão América, e dessas também surgiram a segunda leva de super-heróis dentro dos Vingadores, que era quando assim que, pô, eles cansam, sabe? Os Vingadores, eles cansam. Chega um determinado momento que eles cansam de estar nesse grupo, realmente eles trabalham demais, digamos assim, sabe? Tava ficando uma coisa muito... Eles cansaram, sacou? E aí a Vespa, e começaram a ter muitos problemas dentro dos Vingadores, aí era discussão entre Tony Stark e Capitão América, a Vespa dando em cima do Thor, e o Homem-Formiga não gostava disso, porque eles eram casados, e o Homem-Formiga queria bater no Thor, e aí o Thor batia no Homem-Formiga e todo mundo se... Começou a ter um barraco dentro dos Vingadores, e eles decidiram se separar. Só que o Capitão América ficou. E ele ficou, e aí ele falou, pô, a gente não pode parar, a Operação Vingadores não pode acabar. E aí ele começa a chamar vilões que estavam querendo se redimir na sociedade. Que aí vem a segunda leva, que é quando é o Capitão América liderando os Vingadores, que aí vem Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, Gavião Arqueiro, Viúva Negra e vários outros. A revista mesmo, Os Vingadores, eu acho que todo super-herói, eu acho que não tem um super-herói da Marvel que não participou dos Vingadores, que não entrou no grupo. Então, assim, existem milhares e milhares de histórias dos Vingadores. Eu vou citar as 3 melhores pra mim. Por quê? Porque eu quero que vocês acompanhem um pouco disso. Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês se interessam, para que a gente possa trocar um papo depois. No final, eu vou falar as 3 melhores histórias dos Vingadores pra vocês. Mas primeiro eu vou falar sobre as mídias que os Vingadores já estavam, que os Vingadores tiveram presença, e
É isso aí. Cara, em 1999, os Vingadores, na verdade, a Marvel decidiu fazer a primeira animação dos Vingadores, né? E era a primeira vez que a Marvel estava fazendo uma animação nova, com um traço mais robusto, né? Uma coisa assim mais nova. Em 1999 foi criado o Avengers The United Stand, ou é United They Stand, alguma coisa do tipo, que é a primeira animação dos Vingadores. Infelizmente, essa animação não fez muito sucesso, não passou de muitos episódios, porque eles erraram na hora de escolher a história. Eles pegaram uma história que era igualzinha de uma saga dos Vingadores, que é a saga da Costa Oeste, que os Vingadores eram liderados pelo Gavião Arqueiro. E é uma história um pouco... Cara, não tem os personagens principais, né? Ele não tem os personagens principais, então não vende, né? A ideia não vende fácil pro público aqui. Assim, os personagens que eles não conhecem, que já estavam na mídia, né? Os personagens eram Homem-Formiga, Magnum, Vespa, Feiticeiro Escarlate, Gavião Arqueiro, Tigra... Uns heróis que era só a galera xiita mesmo dos quadrinhos que ia saber quem é, sacou? Então assim, a ideia não pegou, não foi um sucesso, na verdade foi um fracasso de animação. Até porque, quem gosta mesmo de quadrinhos se decepcionou muito, cara, porque a armadura deles era muito estranha, cara, era muito diferente. Ela era uma parada muito tecnológica, muito robótica, sei lá, cara. Era bem a influência dos anos 90, né? Era o que os anos 90 passavam na época dos quadrinhos, né? Aquele excesso de armaduras e roupas e trajes e robóticos, essas coisas. Já em 2006, o sucesso do grupo Supremos das HQs estava fazendo muito sucesso. Aí a Lionsgate decidiu fazer o Ultimate Avengers em DVD. Na verdade eram 2 DVDs. Eram longa-metragem. Era um filmezinho em animação dos Vingadores em 2 DVDs diferentes, 2 partes. A primeira parte do DVD, ele contava a história da famosa luta entre os Skrulls e os heróis. E vinha com Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Formiga e Viúva Negra e Vespa. E eram comandados pelo Nick Fury do universo Ultimate, né? Porque a Marvel tem 2 universos, o normal e o Ultimate, que eu vou explicar em outro episódio. E que era o Nick Fury, Samuel L. Jackson. E no segundo DVD era uma história que contava uma versão diferente do Pantera Negra, que se passava em Wakanda, a cidade do Pantera Negra, bem legal. Cara, em 2008, o grande roteirista Chris Yost criou uma animação excepcional, que é Os Jovens Vingadores, Heróis do Amanhã. Que conta a história dos filhos dos Vingadores clássicos. Tem o James Roger, que é o filho do Capitão América com a Viúva Negra. Henry Pym Jr., que é o filho do Gigante, que é o Homem-Formiga também. Ele tem várias... O Homem-Formiga, cara, tem um episódio só dele. Mas é o Homem-Formiga e a Vespa. O Azari, que é o filho do Pantera com a Tempestade dos X-Men. A Torun, que é a filha do Thor com a Sif. E o Francis, que é a filha do Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro. Cara, das animações já feitas dos Vingadores, essa pra mim é a minha preferida, porque ela é muito criativa. Essa história dos filhos dos Vingadores conta... a trama se passa depois do Holocausto que aconteceu com o Ultron, que é um robô criado pelo Homem-Formiga que dá merda e ele vira um super vilão. E rola o Holocausto, todo mundo morre. E o Tony Stark consegue salvar o filho dos heróis, dos Vingadores. E esses jovens heróis depois vão lutar contra o Ultron. Cara, é muito legal, muito animador. Os fãs adoraram tanto que em 2011 teve que criar um quadrinho dos jovens Avengers, né, dos jovens Vingadores, que é muito legal. Eu aconselho a todos a assistirem. E em último, que é até recente, que é o Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra, que é uma animação muito bem feita. Os fãs de quadrinhos, que normalmente são muito xiitas, né? Eu falo isso porque eu sou muito... Eu não aguento ver filme de super-herói no cinema, cara, eu sou muito chato. E essa animação ficou incrível, cara. Conta a história da formação dos Vingadores, cara, várias aventuras, e assim, eu não vou dar mais detalhes, eu quero que vocês procurem pra ver. Mas assim, cenas de ação muito bem feitas, cenas de efeitos de explosão, e a história dos personagens é muito boa. Assim, vale muito a pena vocês pesquisarem e assistirem também. E até ganhou uma segunda temporada agora, que eu acho que já estreou, vai estrear ainda. E em 2012, criou-se o grandioso filme Os Vingadores,
que, cara, por muito tempo ficou como sendo meu melhor filme de 2012, só perdeu para 007 Skyfall, porque eu sou muito fã de 007, então é difícil escolher, mas perdeu pra mim pra 007 e As Aventuras de Pi. Mas ficou assim... Os Vingadores é um caso à parte de filme, cara. Eu me diverti horrores com aquele filme, cara. Eu nunca me diverti num filme de super-herói como aquele. Cara, a história é muito maluca, tipo... Nick Fury tava lá na hora errada, no momento errado, o Loki aparece, pega o cubo cósmico, foge, quer dominar o mundo, aí o Nick Fury... Aí o Nick Fury inicia ele reativa a iniciativa Vingadores, e aí comunica, cada um vai pro seu lugar, a Viúva Negra vai lá pra Zimbábue, não sei, falar com o Dr. Bruce Banner, eles querem o Hulk, aí não sei quem vai falar com o Tony Stark, tal, o Thor fica sabendo que o Loki tá fazendo merda aqui. Eles pegaram um pouco da história original dos Vingadores, um pouco da história do universo Ultimate, misturaram, ficou muito legal, ficou muito bem feito. Ele ganhou vários prêmios de bilheteria aí, assim, de seguidas, né? E ele tá em quarto lugar com a maior bilheteria até hoje. Eu acho que só perde de Avatar, Titanic e o Detona Ralph, né? Eu acho que é isso. E pra finalizar sobre Vingadores, eu vou deixar 3 histórias aqui que são as minhas histórias preferidas dos Vingadores, que eu quero que vocês pesquisem. Vocês vão no site do nosso amigão Coringa Files, lá você pode baixar essas HQs pra você ler sem problema. Aliás, tudo que você imaginar de história em quadrinho tá lá. Isso... Cara, eu sempre usei o Coringa Files e o cara virou tipo uma pessoa muito amiga ali de Twitter e tal, a gente conversa bastante. E assim, às vezes eu peço algumas scans, a gente chama scans, né, quando a gente baixa a HQ da internet. Eu peço, eu queria ler essa história, ele vai lá e coloca, tudo traduzido. Então vocês vão procurar essas histórias, eu vou falar as 3 melhores, até pra... Caso você queira conversar comigo sobre isso via Twitter, alguma coisa assim, a gente conversa sobre elas, beleza? Em terceiro lugar, eu coloco a Saga de Korvac, que é uma saga muito fera, muito louca, porque envolve coisas cósmicas, da galáxia, seres deuses, e eu adoro essas histórias na Marvel. Na verdade, nos quadrinhos, em qualquer mídia, eu adoro histórias cósmicas e alienígenas, interplanetários, semideuses, eu adoro isso. Korvac, ele é um androide que viaja tempo e espaço aí, é um viajante do tempo que acaba dando a sorte de encontrar com uma nave perdida do Galactus, e aí ele se torna um semideus, então acaba virando um dos vilões mais icônicos assim para os Vingadores. É uma grande história que envolve muita coisa de semideuses, galáxias e universo, cósmicos, blá blá blá. Isso é muito fera, eu me diverti muito lendo, então meu terceiro lugar vai para a Saga de Korvac. Em segundo lugar, eu coloco a Madonna Celestial. Só pra vocês terem uma noção, ela foi feita por Steve Englehart, que é um dos maiores escritores, das maiores mentes dos quadrinhos dos últimos tempos, cara. Fez muito sucesso nos anos 70. E essa história da Madonna Celestial conta a história de Kang. Kang é um viajante do tempo que tá ali em busca da Madonna Celestial, que é uma mulher que tá entre futuro, presente, passado, em qualquer lugar. E ela é a mulher que vai dar a vida ao salvador do universo, e ele tá atrás dessa mulher. E o Kang acaba se tornando um dos vilões mais... se não, acho que é o vilão. E junto com o Ultron, e o Kang eu acho que é um dos maiores vilões que já teve, que os Vingadores já tiveram, cara. É muito bom a história. Ela é cheia de descobertas novas, de heróis se descobrindo, coisas muito pessoais de super-heróis, e eles têm que encarar a primeira morte de um membro dos Vingadores. É muito tenso, cara, essa revista. Em primeiro lugar, eu coloco Invasão Secreta. Que, cara, essa é a história que mais me deixou nervoso até hoje lendo dos Vingadores, cara. A Invasão Secreta conta... Tipo assim, rolou uma lei, a Lei de Registro de Super Seres, onde os heróis estavam meio que sendo caçados. Tipo assim, era proibido ser super-herói, sacou? Tava uma época meio difícil, os heróis não podiam sair na rua mostrando seus poderes, sacou? Era tipo uma caça às bruxas dos super-heróis. E os Skrulls, e tem uma raça na Marvel que chama Skrulls, que são alienígenas, e eles têm a habilidade de se eles são transmorfos, né? Aqueles que conseguem pegar a aparência de alguém, né? E se transformar na pessoa. E eles vêm pra Terra, cara,
E aí, cara, começa a surgir uma história totalmente investigativa e totalmente empolgante. É uma paranoia grande pra saber quem é o super-herói de verdade, quem é o Skrull, porque os Skrulls começam a se apresentar como os heróis mesmos e, cara, tem horas que aparecem tipo dois Homem-Aranhas, um olhando pro outro falando quem é o verdadeiro e alguém tal, sei lá, o Blade apontando uma arma pros dois, cara, eu vou matar quem não for o verdadeiro e eles brigando. Cara, é muita paranoia, é muita muita tensão. Então, assim, me deixou tenso lendo, do começo ao fim. No final você descobre quem tá por trás disso. Você fica maluco, explode tua cabeça, cara. Vale muito a pena ler. Ah, peraí. Do meu acervo aqui de quadrinhos, eu fiz questão de comprar Invasão Secreta encadernado, encapado aqui, cara. Porque... Ó, deixa eu de novo, cara. Olha, Invasão Secreta, tá aqui. Cara, eu sou louco por essa série, eu gostei muito. Aqui tá a foto de um Skrull, né? Você vê aqui a foto, ó, dos heróis totalmente preocupados. Ó, deu merda, hein? Cara, muito legal. O desenho, a arte dele é incrível, cara. Assim, vale muito a pena. Baixe, compre, o que for, mas assim, acompanhe, leia, é muito legal. Beleza, pessoal? O episódio vai acabando aqui. Se você quiser me seguir no Twitter pra conversar sobre quadrinhos, quiser mandar pedir sugestões, quiser, sei lá, bater um papo ali rápido, me siga, @Mustefaga com 3 As, Mustefaga 3 As, que lá é meu Twitter pessoal, onde eu converso mais sobre isso, eu não falo muito sobre jogos nem nada, eu falo mais sobre quadrinhos ali, quem quiser me seguir pra acompanhar isso, esteja à vontade, siga lá. Também siga @nerdcetra, siga o Facebook, facebook.com/nerdcetrafp de fanpage, né, pra você acompanhar todas as nossas atualizações e nosso site que está sendo atualizado todos os dias e está tendo resenha. Eu vou tentar começar essa semana, talvez hoje, segunda-feira mesmo, já tenha resenha dos novos 52. Eu vou tentar acompanhar desde o começo uns 3 personagens assim com vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar ele no teu Facebook, no teu Twitter, no teu Orkut, no teu MySpace, de dar um joinha aqui, dar um like, né, adicionar aos favoritos e se inscrever no canal para não perder toda segunda-feira Cetra Comics, beleza? Então um grande abraço a todos e que a força esteja com vocês.